vamos mostrar agora como que você pode aplicar volume no seu desenho. Tudo começa com o estudo de luz e sombra. Porém, antes de pensar em aplicar o sombreado, você deve analisar a posição da luz e qual é a intensidade dela. Vamos ver isso na prática. Então, você pode segurar ele, a gente chama de deitado assim, sempre observando a questão da posição da luz. No caso, nós temos a luz vindo da parte superior, né, da direita para a esquerda. Então, toda a sombra vai se projetar desse lado aqui. Tá? Então, nós temos as variações, nós temos o degradê, né, a sombra própria do objeto, e temos também a questão do reflexo, conforme vocês podem olhar no objeto real. Né? Por enquanto, eu estou fazendo a sombra própria, quer dizer, a sombra do objeto. Não estou fazendo ainda a sombra projetada, que é a sombra que o objeto projeta na superfície que ele está colocado. Você pode treinar também esse tipo de degradê à parte, né? Treina numa folha para quando chegar no objeto você já tem um domínio maior. Todas aquelas informações que você recebeu sobre graduação de tons, agora você vai aplicar aqui no seu desenho. Nós temos a luz plena, a gente tem o degradê, que é a passagem da luz, e nós temos a sombra própria do objeto, e a gente tem o reflexo, que é a luz que bate na superfície e volta para o objeto. Vamos fazer então agora a sombra projetada. Levando em conta a posição da luz, a gente verifica que a sombra do objeto, ele se projeta um pouco para cima e para trás em relação ao objeto. Aí nós temos que também definir a questão do fundo. Lembrando que, como o objeto é branco, se a gente colocar um fundo mais escuro, no caso, como se fosse um final de uma mesa aqui, a gente vai conseguir destacar melhor esse objeto. Então nós temos o resultado final desse desenho, um objeto simples, mas que mostra muitas possibilidades, como a questão do volume, né? Repare que as linhas de construção que a gente fez, todas elas desapareceram em função do sombreado, e nós temos o contraste do fundo, que realça o volume do objeto branco sobre uma superfície branca, um resultado bastante interessante.